Motorista de ônibus que atropelou o adolescente Christopher Enzo Neves Oliveira, de 15 anos, na canaleta da Avenida Presidente Afonso Camargo, no Capão da Embu. A Thaís Travessoli conta pra gente agora as últimas informações desse caso. Boa tarde pra você, Thaís. Oi, Jasson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Balanço Geral. A novidade agora é que é a conclusão do inquérito policial. E o delegado que estava investigando esse caso concluiu que o motorista, ele assumiu o risco, sim, de matar o Christopher. Menino novo, um adolescente de apenas 15 anos, que estava indo para a escola, estava passando na canaleta, numa região que é bastante movimentada. A gente sabe que não é recomendado usar a canaleta, deveria estar na ciclovia. Só que nesse caso, Jasson, não tem uma ciclovia ali, não tinha uma calçada de qualidade, não tem na região. Por isso que, segundo a família, o Christopher estava passando pela canaleta para ir até a escola. Nós produzimos uma reportagem com alguns detalhes desse caso. Tenho certeza que quem está acompanhando o Balanço Geral sabe de que caso que eu estou falando. Da morte desse jovem, desse menino de apenas 15 anos de idade. Vamos ver então a reportagem, Jasson. A ultrapassagem proibida custou a vida de um menino de 15 anos. Para a polícia, está claro que o motorista do ônibus assumiu o risco de matar. Ele podia ter aguardado e deveria ter aguardado a ultrapassagem do ciclista, mesmo porque ele estaria em faixa contínua e as regras de trânsito também valem para as canaletas, né? Então ele não aguardou, ele verificou quando o rapaz já estava no meio da pista e como se tivesse indiferente, como se falasse, tanto faz. Ele empreendeu velocidade e acabou atropelando e matando esse rapaz. Quase 4 meses de investigação. O motorista foi indiciado por homicídio doloso na condução de veículo automotor. Ele dirigia o ônibus de linha que atropelou Christopher Enzo Neves Oliveira, o filho caçula da Maria de Fátima. Ele assassinou um menino maravilhoso, cheio de planos, cheio de vida, e porque quis. O que mais me dói, como a pessoa chegar ao ponto de tanta maldade, a gente não atropela, não passa por cima de um cachorro de propósito. Veja lá, de um ser humano, de uma pessoa. E arrasta ainda a pessoa. E ele deixou a roda em cima do meu filho, de tão monstruoso que é essa pessoa. A bicicleta ficou irreconhecível. O adolescente estava indo para a escola, perto de 8 horas da manhã. A família sempre afirmou que ele não estava pegando rabeira. Christopher usava a canaleta porque a região não tem ciclovia. Para quem fala ele estava na canaleta, sim, ele estava, mas o motorista viu ele e não quis esperar ele, quis atropelar e matar ele. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ultrapassar em faixa dupla é infração gravíssima, com multa de quase R$ 1.500 e 7 pontos na carteira de habilitação. Isso vale também para as canaletas. Passageiros que gravaram com equipes de reportagem da RIC Record TV logo após o atropelamento contaram que se assustaram com o fato do motorista fazer a ultrapassagem, mesmo vendo o ciclista antes. Ninguém entendeu porque ele não parou o ônibus. Eu vi um assassinato. Para mim foi um crime premeditado, porque às vezes tu não precisa de um revólver para matar alguém. Nem que descesse e falasse para ele sair dali, entendeu? Mas ele não fez isso. O motorista, ele teve a opção e ele não quis. Foi isso que as testemunhas contaram também na delegacia. Foram super objetivas ao afirmarem isso, inclusive até emocionadas, porque chamaram a atenção do motorista. Por quê? Porque o senhor fez isso, né? Já que ele estava atrás aguardando, e todo mundo ficou pasmem ali ao perceber a atitude dele, uma atitude de fato homicida. O processo será remetido à vara de trânsito. O motorista responde em liberdade. Nunca que eu vou perdoar. Ele acabou com a minha vida, meus filhos estão com calmantes, eu estou com calmantes. Ainda bem que eu tenho eles, viu? Porque se eu não tivesse, eu vou falar pra você, por várias vezes a minha vontade foi de deitar aonde aconteceu o acidente, esperar o ônibus passar em cima de mim, de tanta tristeza. Eles passam rápido demais. Conversou com a defesa do motorista, o Dr. Benelson Rodrigues, que diz que no entendimento deles não existiu intenção de matar. Vamos ouvir.
A defesa do motorista entende que no presente caso trata-se de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Inclusive, no momento do acidente, Christopher estava sim pegando rabeira e já vinha pegando rabeira lá atrás. Apesar do delegado ter indiciado o motorista por homicídio doloso, não é o que a defesa entende, né? Insiste que é homicídio culposo, o que será provado no curso do processo, na fase de instrução e audiência, nos autos. O Jason, o que mais revolta a família é aquele momento da imagem em que o Christopher, ele dá uma olhada, ele percebe sim que tem um ônibus e aí ele vai pela lateral, porque provavelmente entendeu que o ônibus ia esperar ele fazer a travessia, esperar ele passar do lado do biarticulado, mas não foi isso o que aconteceu. E mais uma vez reforçando, como a gente viu na reportagem, as testemunhas disseram que o motorista foi alertado. Será que não está vendo? Será que não está vendo o menino ali na frente? Que ele viu e mesmo assim ele seguiu. Inclusive em depoimento ele disse que viu sim que o Christopher estava ali com a bicicleta, mas que ele achou que poderia passar do lado, que não haveria problema. Mas infelizmente teve problema sim, atropelou esse menino de 15 anos. Jason. Olha, eu respeito muito o trabalho do advogado, mas eu acho difícil reverter. As imagens são muito claras, as testemunhas são muito objetivas naquilo que dizem. A própria senhora que foi entrevistada ali, né? A gente preservou a imagem das testemunhas. Ela disse o seguinte, e isso me chamou muita atenção, eu acho que foi muito sábio da parte dela dizer isso. O motorista tinha a opção. O motorista tinha a opção de não fazer isso. Ele teve a opção de não fazer isso. É claro, é nítido nas imagens. No momento que o menino para atrás do ônibus, ele vê que o alimentador está lá atrás, ele vai. Ele, na cabeça dele, provavelmente, como tinha uma faixa contínua, ele jamais imaginou que o ônibus fosse ultrapassar, que o alimentador fosse ultrapassar o expresso, o articulado, o biarticulado, gente. Olha, né, presta atenção aqui comigo. Olha aí, ó, o menino para, dá uma olhada para cá, para lá, vê que não vem carro. É assim que as pessoas andam na canaleta, que não é certo andar na canaleta. Ok, não é certo. Mas ele estava, e o motorista tinha opção. Parou um pouco, olhou, viu e fez a ultrapassagem. Olha, difícil, complicado. Essa frase que mata, que faz a diferença entre o homicídio culposo ou o homicídio doloso, é o teve opção. Essa pessoa olhou, viu que podia optar por não ir ou ir, viu que havia uma pessoa, um rapaz, uma bicicleta, e ele optou por ir. Nesse momento, ele corre o risco de produzir esse resultado. Infelizmente, o resultado morte. Mas ele correu o risco de forma consciente. Ele teve opção. E isso é que faz exatamente a diferença entre você falar em uma situação culposa ou uma situação dolosa, Jason. Vem comigo aqui agora, presta atenção, esse recado é rápido, é um minutinho. Atenção, você está com dívida do seu carro, parcelas atrasadas, está sem